Bem, amigos, a graça e a paz do Eterno a todos. Eu sou Luiz Simões, estou neste momento para gravar mais um vídeo. Este vídeo é titulado como O Pecado de Congregar. Então é uma série de vídeos que eu estou gravando. Já gravei sobre o dízimo e estamos gravando agora sobre a Santa Ceia. Este é o pecado de congregar 6, e no 5 eu li em 1 Coríntios a partir do 17. E hoje estou aqui para desmistificar essa ceia, porque está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Então, amados, Paulo recebeu, ele está aqui ensinando a nós, pegar um pedaço de pão e dividir aqui, fazer uma celebração de uma ceia ou de uma santa ceia. Nada disso, é equivocado, nós entendemos isso. Mas eu, amado, eu fui designado da sede para a congregação para celebrar a Santa Ceia na congregação. E exatamente era isso aqui que eu lia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em quem foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperais uns pelos outros. O que era que Paulo estava fazendo aqui? Paulo escreveu a carta para a igreja de Corinto. Por que isso? Lá em Corinto estava tendo ajuntamento de pessoas, estava fazendo lá uma celebração da Páscoa, uma ceia, que ceia significa comer e saciar, e Paulo estava escrevendo para ali porque Paulo estava ciente do que estava acontecendo. Eles celebravam aquilo ali e eles não se ajuntavam para a glória de Deus, eles estavam ali para a vergonha de muitos. Porque, irmão, a Páscoa que se celebravam era muita alimentação, tinha aquele vinho, então era para todos que estavam ali presentes, tinha a oportunidade de se alimentar, porque era tudo em comum. E ali estava acontecendo que uns levavam, outros levavam alguma coisa, e cada um tomava a sua própria ceia, como está escrito aqui nos versículos anteriores ao 23, a partir do versículo 17. Nós vamos ver isso, que diz aqui: nisto, porém, que vos direi, não vos louvo, portanto, vos ajuntai, não para melhor e sim para pior, no versículo 17. No versículo 18, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, ou como igreja, tem Bíblia por aí, que fala como igreja, aqui diz na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipada a sua própria ceia. Então, era ali uma celebração, não era coisa para comer ali, não tinha nada a ver com Santa Ceia. Levavam aquela ceia ali para todo mundo se alimentar. E aí cada um pegava a sua própria ceia, e comia, uns comiam, bebiam o seu vinho, que se embriagavam, e aí ficavam outros com fome e sem vinho, Então Paulo está aqui instruindo. Aí quando nós vamos ver aqui no 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, amados, o que foi que Paulo recebeu do Senhor? Paulo não recebeu do Senhor
nem um pedaço de pão, nem um cálice de vinho, porque Paulo recebeu do Senhor foi o ensinamento do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que Paulo recebeu. Amém? É isso que Paulo está aqui falando para nós, para que venha ao nosso entendimento. Paulo não estava na ceia, na época que o Criador, o Salvador, o Messias estava na terra com seus discípulos, com seus apóstolos. Paulo ainda não era apóstolo, pelo contrário, Paulo andava ainda estudando com Gamaliel. Paulo não tinha ainda, ele era zeloso das tradições religiosas da sua, onde ele frequentava, onde ele andava, achando até que servia a Deus, que todo o conhecimento de Deus que ele tinha ao se converter, né, ao encontro com Jesus, ele considerou como esterco. Então, na época, Paulo estava só com esses aprendizados, buscando na religião, na religiosidade, né? E o que Paulo está aqui passando para nós, porque eu recebi do Senhor, foi o que Paulo recebeu do Senhor. O que Paulo recebeu do Senhor, o que também vos ensinei. Então, aquilo que Paulo recebeu do Senhor foi o que ele ensinou. E o que foi que Paulo recebeu do Senhor? Foi um copo de vinho, um pedaço de pão? Não. O que Paulo recebeu do Senhor foi o Evangelho da Graça. Foi o aprendizado, o Evangelho da Graça. Então, ele recebeu do Senhor, foi o que ele ensinou. Não tem nada a ver com nós celebrar, como eu já fiz isso em uma congregação, dirigindo ceia e pegar ali um pedaço de pão, como se Paulo tivesse recebido do Senhor um pedaço de pão e um copo de suco de uva. Um cálice de suco de uva. Então, Paulo recebeu do Senhor o quê? O ensinamento. E por que você diz, irmão Luiz Simões, que Paulo recebeu o ensinamento? Porque ele diz aqui no próprio versículo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Se Paulo recebeu do Senhor e ele foi o que ele ensinou, então ele recebeu o ensinamento. O ensinamento que ele recebeu do Senhor, ele passou para os demais. Isso é que tem que andar, né? Esse negócio de celebração, um pedaço de pão, suco de uva e essa coisa toda, isso aí é coisa do sistema religioso. Paulo, ele não recebeu um pedaço de pão, ele não ensinou um pedaço de pão, não mandou ninguém dar pedaço de pão para ninguém. E quando se fala de ceia, era Páscoa. Quando fazia assim um encontro da igreja em um lugar, tinha lá, eles faziam lá uma ceia, que era comer e saciar. Mas Paulo aqui está instruindo os irmãos que estavam ali se reunindo para vergonha. Uns ficavam envergonhados porque não levava nada, não tinha como levar, não tinha condições de levar nada lá, e ele tinha que se alimentar do que os outros levavam. Cada um pegava sua própria ceia, comia, né? Ficavam fartos e até embriagados de tanto beber o vinho que levaram, e outros ficavam sem comer, ficavam envergonhados porque não tinha levado nada. Era uma vergonha para eles. Paulo está instruindo aqui a igreja. O que ele recebeu do Senhor foi ensinamento do amor, da paz, da justiça, da honestidade, da sinceridade, o dom de repartir, que ali existia uma repartição, né? Imagina aí uma ceia com, vou dizer, 50 pessoas, 20 pessoas levaram alguma coisa para comer, 30 não levaram. Aqueles que levaram, ia lá antecipado é antes de todos, ele ia sozinho, ou um grupo de 2 ou 3, levaram lá as suas próprias ceias, comiam, levavam o seu vinho, bebiam o seu vinho, que até ficavam embriagados, e quando era na hora, né, na hora da ceia, aí aqueles que não levavam nada, ficaram envergonhados, porque não tinha nada que comer, e era uma vergonha. É o que Paulo pregou, esta passagem de 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23, não tem, ou nada tem a ver com mito de Santa Ceia, com um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. Amém? O pão é a palavra do Eterno. O Espírito Santo é simbolicamente o vinho. Então, quando vos ajuntai como igreja, né? O pão é aqui a palavra, o vinho é o Espírito Santo. Amém? Então, nós estamos aqui, amados, neste canal para ensinar verdadeiramente o que Paulo recebeu do Senhor, ensinou para nós, e nós hoje aprendemos de Paulo e estamos passando para outras
pessoas, né? No sistema religioso eu já preguei muito, eu viajava da minha cidade para outro estado, por onde eu andava, eu tinha a oportunidade de pregar a palavra nas denominações. Hoje eu nem vou mais nessas denominações aqui, e quando eu viajo também não vou em denominações, porque se eu for pregar a palavra hoje, o verdadeiro entendimento do Evangelho da Graça, né? O que é que vai acontecer, né? O líder religioso iria pegar o microfone e tomar de minhas mãos, porque ele não prega a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, ele prega distorcido. Portanto, amados, eu estou aqui pregando essa série de vídeos. Veja aí o pecado de congregar. Jesus pregou, né, espiritual, e pregou o espiritual para a eternidade. Hoje se prega uma coisa mito, simbólico, né? Um ritual. Então essa tal de Santa Ceia, isso nunca existiu. Quando você está participando de uma coisa que nunca existiu e que é um mito, que Deus não tem compromisso com isso, você está errado, equivocado. Eis aí o pecado de congregar. Amém, amados? Vamos em frente, né? Ainda falta alguma coisa para nós concluirmos esta série de vídeos de o pecado de congregar. Agradeço pela tua atenção, continue neste canal, e se você gostar dos vídeos, se inscreva neste canal e vamos aí divulgar este evangelho da salvação, que é o evangelho da graça. Amém? O evangelho do reino foi confiado a Pedro, o evangelho da graça a Paulo, ok? A graça e paz a todos. Amém?